Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 13. Obrigado, filho, de ter coberto lá. Deus te abençoe. Eu estava ficando cego já. Falei, meu Deus, aquela luz estava um pouquinho menos que Jesus. Estava cegando eu. Obrigado, Deus te abençoe. Percepção de quem está ligado. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 13. Quem encontrou, diga, achei. Quem não encontrou, tem no telão. Diz assim a palavra do Senhor: quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Assente-se dando glória em o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós começamos essa campanha na semana passada. Du, obrigado por acertar o microfone aí, agora está ótimo. Nós começamos essa campanha na semana passada e nós falamos aqui a respeito de quem é o Paráclitos. Quando Jesus, no cenáculo, e ele estava ali reunido com os discípulos para fazer a última ceia. Aquilo que para nós hoje é um memorial, estava sendo realizado, seria realizado dali a alguns momentos. Eu não lembro se eu expliquei o que é cenáculo. Eu falei semana passada? Não, né? Cenáculo é uma palavra em grego traduzida principalmente do hebraico para exemplificar o que é um cômodo no primeiro andar de uma casa. Um cômodo usado especificamente para refeições. Então o cenáculo, uma sala de jantar, onde estava preparada a ceia, era o lugar em que Jesus estava reunido com os 12. E ali ele disse, olha, eu preciso ir. Eu tenho contado para vocês tudo o que vai acontecer. E ali naquelas palavras de Jesus eu entendo que muitos ainda estavam se perguntando, será que é verdade? Será que é? Porque se você lembrar, quando do relato da ressurreição, que as mulheres levam para os discípulos, tem gente que ainda fica atônito, sem entender. Jesus aparece a 2 homens no caminho para Emaús, e esses homens conversam com Jesus, eles não percebem que era Jesus. Eles vão notar que é Jesus, e quando eles se atentam, Jesus, na frente deles, desaparece. Então, meus irmãos, Deus fala muito, Deus abre muito, Deus revela muito, mas Ele não conta tudo, porque muita coisa é difícil assimilar. No versículo 12, Jesus diz para os irmãos aqui, há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar isso agora. Se eles conseguiram guardar que Jesus passaria pelo coração da terra, como foi pregado aqui ontem pelo Mário, os fariseus e escribas pediram um sinal. Jesus disse, olha, Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Eu vou passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no coração da terra. Este é todo o sinal que uma geração hipócrita merece. E os discípulos vendo aquilo, muitos ainda não estavam entendendo. Então Jesus fala, e ele começa falando antes do versículo 13, dizendo isso. Eu queria muito falar muito para vocês, eu queria muito dizer tudo, mas tem coisas que vocês não vão suportar. Talvez no processo que você esteja atravessando, Deus não tenha te dito tudo, porque você desistiria. Então é preciso caminhar não pelo que você está vendo ou pelo que você sabe, mas caminhar pela fé, porque a Bíblia diz que é por ela que o justo vive. Pela fé. E aí Jesus, ao preparar os discípulos, ele usa a palavra Paráclitos. Quem se lembra do que é Paráclitos? Não responda, eu vou repetir para você guardar bem. Paráclitos é uma palavra do grego, uma palavra do grego. Olha eu caindo no Deuteronômio. Paráclitos é uma palavra do grego que significa para, que é do lado, e kletos, que ajuda, que consola. Jesus disse, eu preciso ir para deixar com vocês alguém que vai consolá-los, alguém que vai encorajá-los, alguém que vai guiá-los. Por que a gente precisa de alguém assim? Porque Jesus disse, o Espírito da verdade vai revelar tudo a vocês.
E a verdade é que vocês serão perseguidos por causa de mim. E para atravessarem essas perseguições, eu preciso continuar habitando dentro de vocês. Lembra que eu disse que a Trindade, o Deus triuno, ele tem a mesma essência em cada pessoa, cada um com o seu papel? Deus Pai, o Criador, aquele que planeja, o que determina, o que cria o plano. Deus Filho, aquele por quem todas as coisas foram realizadas, o Verbo encarnado, aquele que veio como homem, despiu-se da sua glória, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual ao Senhor, mas passou por aqui, foi tentado por Satanás e foi até o fim deste sacrifício que emocionou a nós, a irmã Rosângela, para poder nos dar o céu. E Ele deixa o Espírito Santo, aquele por quem toda a Bíblia tem sentido. Sem o Espírito Santo, a palavra não se concretiza, a palavra não faz sentido. O Espírito Santo dá vida à vivência com a presença de Deus. A palavra Paráclitos é um termo usado na corte nos tempos de Jesus. Um termo que identificava o advogado de defesa, a pessoa que iria condescender com o seu testemunho de acusado. Alguém estava apontando o dedo para você. O Paráclitos vinha e dizia: conta a tua história, fala a tua verdade, diz o que você está vivendo. Eu estou aqui, vai lá, pode falar. Muitas vezes o próprio juiz fazia isso. O acusador tinha o seu papel. Satã é o nome do acusador. É o termo. A gente acha que Satanás ou Satã é o nome do diabo. Não. Satã ou Satanás é o adjetivo, usado também em corte, para designar aquele que acusa. Não há nome de Satanás. Alguns falam, não, é Lúcifer. Não, também não. Eu já expliquei isso aqui num culto de ensino, mas convém lembrar. Lúcifer, a palavra Lúcifer, é uma tradução equivocada lá da Vulgata Latina, que trouxe o que é relatado lá em Ezequiel como o resplandecer da manhã, a luz da alvorada, a luz da aurora. Aquilo foi traduzido como Lúcifer porque era como era chamado um planeta no céu que tinha uma luz muito brilhante. Aquele planeta era o portador da luz. Lúcifer significa portador da luz, é um adjetivo. Na tradução da Vulgata Latina, que foi a primeira tradução a partir do grego, a primeira tradução em latim, essa tradução traz esse pequeno erro, que inclusive fez com que a gente que gosta de arte, ô Jonathan, que gosta de desenhar, uma estátua foi feita baseada nessa descrição da Vulgata Latina, acerca, por exemplo, de Moisés. E quando Moisés é descrito, quando ele desce do monte como alguém que tinha poder de Deus na vista, a palavra poder em hebraico é muito parecida com chifre. Muda uma pequena parte da palavra. E por causa deste erro de tradução também na Vulgata, o autor, o artista, fez a estátua de Moisés com chifres, para determinar que ele tinha poder recebido de Deus. Olha só, essa estátua está lá em Roma. Moisés com chifres, porque determinava poder. Muita gente acha que é o diabo lá. Vira uma confusão, são erros, mas é por isso que a gente precisa aprender a estudar a palavra, ouvir. Porque quando alguém te apresentar isso, quando alguém perguntar isso, quando alguém questionar isso, você já sabe dizer. Então Lúcifer não é o nome de Satanás. Pode ser usado? Pode, culturalmente todo mundo conhece. Mas saiba que não é um substantivo, é um adjetivo. Lúcifer significa portador da luz. Porque na interpretação que há em Ezequiel e em Isaías a respeito dos reis de Tiro e Sidom, a gente também tende a trazer uma interpretação de que ali também falava de Satanás. E por isso esse nome ficou. Mas ele não tem nome relatado na Bíblia. Ele é simplesmente chamado de o acusador, o inimigo da nossa alma, o príncipe deste mundo. Esses são os adjetivos de Satanás. Nem o nome ele é digno de ter.
Mas tem gente que acha que ele pode fazer alguma coisa com quem já está dentro da igreja. Ele pode agir quando você está no mundo, porque ele é o dono do mundo. Jesus disse: este mundo jaz no maligno. Satanás conseguiu apresentar ali algum tipo de situação que corrompesse os homens. Por isso, quem está longe do Senhor acaba, infelizmente, pertencendo a Ele. Por isso Jesus disse: eu não vim condenar ninguém, eu vim salvar. Porque condenado, quem não está comigo, já está. E qual que é a importância de sabermos tudo isso? Porque agora você começa a perceber como nós precisamos insistentemente buscar a intimidade, o apoio e a presença do Paráclitos, do Espírito Santo. Porque quando ninguém justifica você, o Espírito Santo te justifica. Quando ninguém acolhe você nas suas dores, o Espírito Santo te abraça. Quando ninguém diz para você: eu entendo, eu te compreendo, o Espírito Santo está dizendo: eu vejo a tua dor, eu vejo o teu clamor. Por isso é importante nós sabermos que Ele está conosco em todo o tempo, nos mostrando o caminho. O Paráclitos não é só o Consolador, como nós vimos na semana passada. O Paráclitos também é nosso guia. A lâmpada para os nossos pés, você só reconhece como lâmpada quando o Espírito Santo revela para você que a palavra é importante. Sem o Espírito Santo, como nós vimos na semana passada, ninguém diz que Jesus é Senhor. Isso nos é revelado pelo acesso do Espírito Santo dentro do nosso coração. Olhe para quem está perto de você e diga: o Espírito Santo indica o caminho, aponta Jesus, e se Ele manda, eu posso andar sem medo, pois andarei na verdade. Aleluia. O sacrifício de Jesus é a revelação desta verdade, é a confirmação desta verdade. O sacrifício de Jesus é o que o Espírito Santo está a todo momento dizendo para você: olha, olha, olha. No versículo 13, põe de novo para mim, por favor, Ana. Aleluia. Sai correndo. Olha ali, ó, na parte B. Ele não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará. Ele não fala dele. O Espírito Santo não fala de si. Como muitos que tomam o púlpito querem falar: não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou ex. Você já viu aqueles vídeos? Ex tal coisa, ex tal coisa, ex tal coisa, ex tal coisa. Eu não quero saber do que você foi. Eu quero saber o que o Espírito Santo está fazendo com você hoje. Se Deus lança no mar do esquecimento os seus erros, você vai ficar trazendo. Vocês nunca me ouviram falar aqui: eu fui tal coisa, eu fiz tal coisa. Às vezes a pastora traz aqui o testemunho de como eu era, mas eu vir aqui falar de mim, vocês nunca me ouviram. O que eu conto para vocês é o que Deus fez comigo. Porque eu, irmãos, não posso dizer nada a meu respeito que edifique a vida de vocês. Não posso. O Espírito Santo dá testemunho de mim. E se vocês estão aqui hoje, e vocês que se membraram-se aqui, é porque o Espírito Santo lhes revelou algo. Porque é o que Ele faz. Ele mostra o futuro, conta coisas que estão para acontecer. Verbalmente eu ouço o Espírito Santo, não audível como os profetas ouviam no passado, mas Deus nos traz em sonhos, Deus nos traz em louvores, Deus usa pessoas para falar com a gente às vezes. Mas principalmente o Espírito Santo faz você mergulhar na palavra pregada e enxergar ali o que você precisa para seguir na tua semana. Toda a profecia não se sustenta por si só, ela precisa estar submetida à palavra. Se alguma coisa lhe é profetizada e está fora da Bíblia, rechaça como anátema. Não toma para viver, porque vai atrasar você todinho.
Eu já vi muita gente quebrar a cara, perder ministério, perder família, perder relacionamento, porque foi atrás de profeta. Nós precisamos ir atrás de Jesus. Jesus. Há uma conexão entre a obra que o Senhor faz e as revelações que o Espírito Santo nos dá, porque, como eu disse, é para onde ele vai apontando. João capítulo 3, versículos 10 a 13, diz assim: Jesus respondendo, um homem chamado Nicodemos, um fariseu: você é um mestre respeitado em Israel, e você não entende o que eu estou falando? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas da terra, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, diz o Senhor Jesus, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Nicodemos não estava entendendo quando Jesus disse: você precisa nascer de novo, viu, Nicodemos? Nicodemos falou assim: ué, vou voltar para o ventre da minha mãe? Vou ter que entrar na barriga dela, mesmo sendo grande? Como é que a gente faz isso aí? Aí Jesus está dizendo para ele: rapaz, eu estou te falando de coisas simples aqui. É pelo descer das águas que você nasce de novo. E se eu estou falando uma coisa simples e você não está entendendo, como que você vai entender algo do céu? Jesus começa o trabalho dele na nossa vida, meus irmãos, trazendo ao nosso entendimento como é a vida neste lugar que estamos passando, a terra por onde estamos peregrinando, os lugares por onde ele nos leva. O Eclesiastes, o livro do pregador, que disse aqui a irmã Sônia, o verso 3, ele é uma parte de um entendimento maior de que nós precisamos ter do nosso momento aqui. O tempo para todas as coisas é enquanto estamos aqui. E você precisa buscar, como eu já venho dizendo há muito tempo, o equilíbrio entre todas essas coisas, porque todas elas têm o seu tempo. Se eu me dedico demais a uma coisa, alguma coisa vai ficar faltando. Se eu abro mão de fazer algo porque a outra coisa me agrada mais, mas peraí, é o tempo de fazer outra coisa. Só vou fazer o que me agrada? Só vou fazer o que eu quero? Então Nicodemos está apresentando para Jesus uma falta de entendimento sobre o que ele estava vivendo. Ainda com a sua mente de fariseu, de doutor, de escriba, de homem da lei, ele estava começando a se abrir, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, mas trazia questionamentos dignos de quem ainda era tomado por doutrinas humanas. O pastor Zaqueu foi muito feliz quando ele contou aqui para vocês a reverência que os judeus têm com Deus. De todas as coisas que muitas igrejas imitam, muita gente judaizando os cultos, trazendo elementos que não fazem parte da cultura nossa, mas são da cultura judaica, de quem é cidadão judeu, trazendo para dentro do culto como se aquilo tivesse algum tipo de força, como amuleto, como sorte. Não é isso que Deus quer. Nós precisamos olhar para a reverência dos judeus e buscar em nós este mesmo respeito para com as coisas de Deus. Mário, na sua oportunidade, falou aqui da hora sexta, quando Jesus na cruz, o céu se escureceu, é como se fosse noite. A hora sexta que está aí na sua tradução talvez não fique muito claro para você, mas é o meio-dia. É que o dia para os judeus começa às 6 da manhã. O dia termina às 6 da tarde e começa às 6 da manhã. Então a hora sexta, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meio-dia. O sábado judeu, o sábado que eles guardam, começa às 6 da tarde da sexta. Por isso que ao entardecer você já não vê mais nada aberto em Israel. Os judeus já se recolhem. Eles vão voltar ao trabalho às 6 da tarde do sábado, que é quando começa o domingo, começa a semana. Então Jesus está ao meio-dia na cruz e tudo se escurece. Esse entendimento
de que Deus retirou ou virou a sua face, lamentando a morte de seu filho ali na cruz, aquele sacrifício é para que eu e você entendamos a reverência que existe no tamanho da dor que Jesus carregou. O céu se fechou para não ver a dor de Cristo na cruz. E muita gente rejeita o sacrifício dele, querendo viver a sua forma, a sua maneira. Não é só ignorando o culto de ceia, é ignorando o restante da vida, porque o culto de ceia, se você não busca viver com Deus o resto da semana, ele é só mais um culto. O culto de ceia ganha relevância quando você na sua vida diária busca reverenciar a Deus, lembrando sempre do sacrifício dele. E todas as vezes que você lembra-se dele na cruz, usando uma coroa de espinhos que foi colocada como escárnio. Aquela coroa os soldados romanos colocaram na cabeça dele para zombar dele, porque a acusação do Sinédrio era dizer: você não é rei? Toma aqui a tua coroa. Esse sacrifício passa batido muitas vezes, porque a gente ouve tanto, mas não para pensar que sobre os ombros dele não era o pecado de um, era do universo. Alguém que tinha o poder de parar o sofrimento em qualquer tempo. Mas ele olhou para cada um de vocês sentados aqui. Creia nisso que eu estou falando. Jesus na eternidade olhou e viu o rosto de vocês aqui hoje. E na cruz ele falou: vale a pena. Vale a pena pelo Zaqueu. Vale a pena pela Tatiane. Vale a pena pelo José. Vale a pena pela Rosângela. Vale a pena pela Ruse. Vale a pena pela Larissa. Pelo Mauro. Pela Márcia. Pela Cláudia. Pela Beatriz. Pela Ana Paula. Pelo Henrique. Pela Mega. Pelo Jonathan. Pelo Robson. Pela Joyce. Pela Ana Gabriele. Pelo Eduardo. Pela Sônia. Pelo Mário. Pelo Neto. E por todos os que não estão aqui hoje, mas congregam neste lugar. Vale a pena eu ir até o fim. É isso o que Jesus quis dizer quando ele se entregou ao Pai, dizendo: Tetelestai, está consumado. O sacrifício na cruz abre caminho para a compreensão da verdade. E é a partir do entendimento de que se Jesus sofreu por nós, foi perseguido por causa desse sacrifício, seríamos aceitáveis a Ele na medida em que também recebêssemos com alegria a perseguição que sofremos por causa do nome dEle. Essa verdade para a qual o Espírito Santo quer guiar a mim e a você. Por isso Deus deixou-o habitando dentro de você, para que você entendesse que você não está só. Nós precisamos convidar a presença do Espírito Santo todos os dias. Charles Spurgeon disse uma frase que é a seguinte: sem o Espírito Santo, Deus está longe. Cristo fica no passado. O Evangelho é letra morta. A igreja é simples organização. A autoridade é poder. Missão é só propaganda. Liturgia é apenas aparência. E o culto humano, simplesmente uma autoajuda. Tudo o que acontece dentro da igreja, se o Espírito Santo não estiver, meu irmão, não vale de nada. Quem dirige o culto é o Espírito Santo. As coisas que eu determino como pastor, faço na direção do Espírito Santo. E regras que eu coloco como pastor são totalmente maleáveis por aquele que é o dono da igreja. Então, se um culto não começa na hora marcada, por que não começou? Talvez Deus esteja fazendo algo. Talvez Deus esteja preparando algo.
Não se preocupe com o que Deus está trabalhando. Não perca a sua bênção. Não perca o seu equilíbrio por aquilo que Deus está operando de uma outra forma. É claro que precisa haver ordem e decência. Naquilo que é necessário a nós, precisamos seguir as regras. Mas há coisas, momentos e situações que o Espírito Santo opera do jeito dele, da forma dele. E eu não sou doido de dizer para o Espírito Santo como ele tem que fazer. Eu aprendo a reconhecer o mover. E prefiro 1000 vezes que o Espírito Santo me dirija do que eu tentar dizer para ele como é que as coisas têm que ser. E é fácil reconhecer isso. É a mesma coisa do sábado para os fariseus. Ah, os seus discípulos estão trabalhando no sábado. Tudo bem, é uma ordem, era uma decência, era um mandamento. Mas Jesus disse, espera um pouquinho. Se o gado de vocês cai num buraco, vocês não largam ele lá o sábado inteiro. Vocês vão lá pegar, não vão? O bichinho está sofrendo. Ele é sustento de vocês. Vocês não reclamam uns com os outros que vocês vão tirar o gado de lá. Então por que é que vocês querem aplicar uma régua tão grande para os outros? O sábado foi feito para o homem. E não o homem para o sábado. As regras existem para que a gente as siga. Mas Jesus é maior do que qualquer regra. A Bíblia jamais se contradirá. Mas Deus sempre pode mudar a regra que um homem determinou. A lei dada por Deus foi complementada com uma série de instruções dos homens. Os rabinos interpretavam os 10 mandamentos com outras 613 normas, conhecidas como Talmud, Mispá. São livros da tradição judaica que eram passados oralmente de pai para filho e que depois foram escritos, quando a escrita tornou-se mais acessível. Então toda a interpretação da lei de Deus passava pela cabeça dos homens. É aí que começa o problema de o Espírito Santo se afastar e, como Charles Spurgeon disse aqui, a autoridade virá poder. A autoridade precisa estar submetida ao Espírito, para que o Espírito tenha prevalência em tudo o que acontece na igreja. O Espírito é o guia. O Espírito Santo é a direção. Ele deve ser reverenciado e o que ele faz deve ser lei. A ceia do Senhor, que é um memorial, é também um momento de renovação para mim e para você. É um chamado à reflexão daquilo que Deus fez por nós. E quanto mais Deus faz, mais Ele quer fazer. Quanto mais Ele nos entrega, mais Ele deseja entregar. Porque o nosso Deus é um Deus de excelência. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. Nós precisamos zelar por esta autoridade. Precisamos zelar por este cuidado. A invocação que fazemos do Espírito Santo nessa manhã vem para nos trazer o real compromisso com a sua palavra e para nos levar durante a semana além de onde os nossos passos como seres humanos podem. Porque o que Deus tem capacidade de fazer, meus irmãos, está na unidade que nós criamos com o nosso Deus. Saber que nós não andamos à parte do amor e da vontade dEle, e que Ele nos constituiu como igreja para que a direção que Ele dá seja a direção a ser tomada. Em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, se eu não estou enganado, depois o pastor Zaqueu pode confirmar para nós. Acabe, que era o rei de Israel naquela época, vai falar com Elias. E aí ele diz assim para Elias: é você o perturbador de Israel?
Elias olha bem para a cara dele, bem na bola do olho de Acabe e fala assim: eu não. O perturbador é você e a tua família, que não anda segundo a lei de Deus. O que eu mencionei aqui antes de começar a pregar, até a autoridade que Deus dá para quem serve ao Senhor, para quem anda debaixo da vontade dele, dizer quem são os perturbadores da sua vida. Porque vão te acusar disso. Vão dizer que você está fanático, que você está doido, que você está dando dinheiro para a igreja, que você está na modinha. Ou como eu e a pastora já ouvimos de uma outra pessoa: olha, estão dizendo que eu estou andando com os grandes. Eu repreendi essa palavra. Eu falei: eu repreendo essa palavra porque isso é maldição. Eu não sou grande, grande é o meu Deus. Mas alguém disse para uma pessoa que ela andando com a gente estava andando com os grandes. Eu falei: grande é o meu Deus. Eu repreendo isso. Vão chamar você de tudo. Eu aluguei um campo de futebol na cabeça de algumas pessoas por aí. E olha que eu saio do serviço para casa. Às vezes eu vou na Babos comer uma pizza. Mas é do serviço para casa. É de casa para a igreja. É daqui para casa de novo. Você quer me ver feliz? Deixa a rede lá fora. Ei, pastor aqui. Eu vou deitar lá na minha rede. Esses dias eu estou deitado lá, passou um: Pai do Senhor, pastor. Eu confesso a você que eu não sei quem é. Mas eu falei: glória a Deus, balançando na rede. Quem acha que eu sou perturbador de alguma coisa, ou quem acha que eu sou grande, o problema é dele. Eu sei o meu tamanho. Eu sou bichinho de Jacó, verme. Grande é o meu Deus. E se essa pessoa, ou se pessoas afrontarem você por onde você congrega, pela forma como a gente leva com alegria a palavra de Deus, porque o jugo, meu irmão, que tem que ser trocado com você aqui, não é o meu. Se eu for trocar o meu jugo com você, eu vou te dar dor no rim, dor nas costas, 146 quilos, é isso que eu vou dar para você. O jugo que você tem que tomar daqui é o de Jesus. Eu não tenho que lançar minhas dores sobre você. Eu tenho que ser um facilitador da sua vida com Jesus. Eu tenho que ser um instigador da sua fé em Cristo. Ensinar você a provocar milagres. Esse é o meu papel. Eu não posso pesar sobre você. Ontem eu postei no meu Instagram um monte de memes lá. Um menino gordinho nas costas de um magrinho. Aí o gordinho estava assim: falsos profetas. E embaixo estava escrito: é crente que não lê a Bíblia. Quando a gente não quer aprender a palavra de Deus, a gente vira carga de pastores que não têm compromisso com vida de ninguém. Eles querem ensinar a autoridade, ensinar que para sentar no púlpito tem que ser A ou B, tem que fazer A ou B, mas não quer ensinar ninguém, não quer doutrinar ninguém, não quer pregar a palavra que corrige a ninguém. Quer profetizar chave, carro, bênção, mas não quer dizer que o Espírito Santo te aponta a Cristo para você negar você mesmo e tomar a cruz que lhe cabe e seguir ao Rei. É 1 aos Reis 18 mesmo, pastor? Versículo 17. 1 aos Reis, capítulo 18, versículo 17. Depois você pega aí. Acabe falou para Elias: você é o perturbador de Israel. Elias falou: eu não, é você. Você não segue a Deus. Então quando acusarem você, talvez você não precise ser tão incisivo como Elias, mas você pode repreender aquela palavra e dizer: eu estou te seguindo, Jesus. E se a pessoa for muito insistente e ficar perturbando você, você diz: quando você estiver na igreja, negando você mesmo e servindo a Deus, você pode falar alguma coisa. Enquanto isso, deixa eu na minha igreja, deixa eu com meu Deus, deixa eu servir a Jesus. Você tem autoridade para afastar quem não presta do seu lado. Ah, com que autoridade você faz isso? Fala, vai lá e pergunta para o meu pastor. Eu explico. Nós precisamos entender que a ceia é uma renovação nesse sentido, de você relembrar que o sacrifício de Jesus que te protegeu nos últimos 30 dias vai estar contigo pelos próximos 30. É um número apenas, mas é para você lembrar. É bem provável que a igreja primitiva celebrasse a ceia em todas as reuniões dominicais. É provável. A Bíblia não dá nenhum detalhe sobre a periodicidade.
A Bíblia não dá detalhes. Olha o Deuteronômio chegando de novo. Quem não está entendendo, tem um áudio de um pregador tentando falar a palavra Deuteronômio. Eu e o Dudu damos risada disso. Porque quando a gente se enrosca é assim mesmo. Você vai enroscar a palavra, né? Não é deboche de quem errou, porque todo mundo erra. Todo mundo erra. E a gente se vê naqueles erros. Quando você entende que há um renovo na ceia, você sai daqui com certezas dentro do seu coração. Você sai daqui com uma injeção de fé. Você sai daqui com combustível. Fé é combustível para alcançar milagre. A fé te leva até a porta da bênção e te dá ousadia para abrir essa porta. Porque muitas vezes a gente pede, aí a bênção vem. Aí você fica com medo. Será que eu vou? Aí o Espírito Santo, você não pediu isso, criatura. Você não estava pedindo? Ai, mas dá trabalho. É muito peixe. Vai rasgar a rede. Você não pediu? Vai. Deus vai dar condições. Ou tem gente que perde o tempo. Eclesiastes de novo, pessoal. Tem gente que perde o tempo. Entra de cabeça na bênção e fala: só a bênção. A bênção é meu pastor e nada me faltará. E Jesus está falando: rapaz, esqueceu de mim rápido. Vamos jogar uma prova lá para ele lembrar de mim de novo. As tribulações têm o poder de nos levar para perto de Deus. Há um hino que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Os meus hinos mesmo. Daqui a acho que em março, eu vou dar uma entrevista para um canal lá da cidade de Além Paraíba, fica no Espírito Santo. Tem uma rádio lá, chama Rádio Juventude. Aí o rapaz que gravou a minha música, o César Henrique, ele participou de uma live com esse pessoal na sexta-feira e falou de mim. O pessoal veio atrás de mim e quer que eu dê uma entrevista lá, que eu fale também. E aí, respondendo algumas perguntas que o pessoal já entrou em contato e me fez, eles marcaram, depois eu vou falar o dia. Mas eles perguntaram assim: como o senhor compõe? Eu falei assim: tudo que eu vivo. E muitas vezes os hinos são compostos das dificuldades que eu passo. Eu não tenho coragem de cantar o que eu não vivi. Não tenho. Eu me sentiria um hipócrita chegando aqui e falar algo no hino que não foi a minha realidade, ou que não é a minha realidade. Então nós precisamos, meus amados, entender que o renovo de Deus e a presença do Espírito Santo, apontando para o memorial da ceia, é para você nunca esquecer quem Deus é, o que Jesus fez e onde está o Espírito Santo. Quem pode responder? Onde está o Espírito Santo? Você tem coragem de falar? Eu vou ser o primeiro. O Espírito Santo está em mim. Onde está o Espírito Santo, igreja? Então vigia os teus passos, guarda os teus caminhos e deixa Ele apontar você para o lugar certo. Para terminar, o Espírito Santo é guia, consolador e encorajador para todos os salvos. Para os ímpios, Ele é uma perturbação, porque é Ele quem precisa convencer do pecado, da justiça e do juízo. Olha a bênção que Deus está te ensinando nessa manhã. Para você, o Espírito Santo é um guardador. Para o mundo, ele é alguém que diz: olha rápido, se arrepende logo, porque o rei está voltando. O rei está voltando. Coloque-se de pé em nome de Jesus.